final do ano. Show. Então, dou a palavra para você, doutor José. Show, doutora. Muito obrigado. Realmente, a gente conheceu no Instagram, né, doutora Isabela? Nunca tivemos a oportunidade ainda de conhecermos pessoalmente, mas vamos ter. Verdade. Muito em breve. E de antemão já digo que vocês estão em boas mãos, viu? Na parte de execução penal. Doutora Isabela também aí. Não preciso nem falar que todo mundo está convivendo com ela, já sabe. Mas é de fato uma referência aí também na execução penal. Então vamos lá, boa noite a todos, Thaisa, Adilson, Jéssica. Pessoal, é o seguinte, quem quiser abrir a câmera, quem quiser falar também, fiquem à vontade, viu? Igual nas nossas aulas, gente. Pode ficar com a câmera aberta para vocês irem interagindo. Exatamente, não precisa preocupar não, pode falar a hora que quiser, pode mandar no chat e vamos batendo papo aqui. A gente tem trabalhado aqui muito, ultimamente, com essa parte da prospecção de clientes no digital. Então, é uma área que a gente já tem atuado há algum tempo, já fizemos muita experiência, muito teste, então a gente já tem aí uma bagagem boa para poder saber o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. E vamos falar um pouco disso aqui agora. Eu não sei de vocês aí, quem está aqui, se vocês já estão no digital, já estão utilizando aí o Instagram, as redes sociais no geral, né, YouTube, para poder produzirem conteúdos. Se não estão, depois de hoje aqui, eu tenho certeza que a gente vai começar a utilizar, porque é necessário e é fundamental, indispensável. Quando a gente fala de direito criminal, execução penal, a gente tem aqui uma mina de ouro, pessoal, que é a execução penal. Por quê? Porque a gente tem um grande número de advogados criminalistas, mas que acham que entendem de execução penal e na realidade não entendem nada. Entendem do direito criminal em si. E a gente sabe que existe uma grande diferença. O processo penal, o direito criminal material para a execução penal em si, que é um momento ali completamente diferente daquele primeiro momento do processo, da fase de conhecimento. E acaba que o que acontece muito? O advogado ele fecha um contrato com o cliente para acompanhar uma ação penal. Depois que sai a sentença, muitas vezes alguns continuam na execução penal, mas sem dar aquela atenção, sem dar aquela mesma prestação de serviço que estava dando ali no processo, e a grande maioria sai. E aí o cliente fica ali assistido pela Defensoria Pública, ou muitas vezes ele tem que constituir um novo advogado, e ele faz isso só quando ele tem algum tipo de problema ali que ele precisa resolver na execução penal. Então a gente tem um público gigantesco quando a gente fala em execução penal. A gente tem um excelente público aí, muita gente que está sem advogado ainda, precisando de um advogado, e muitos que estão com direitos já de algum benefício, alguma coisa, e que estão com seus advogados do processo penal, que ficam ali só cadastrados no processo para atuar só quando tem alguma movimentação, estão deixando de requerer seus direitos porque o advogado que está lá não é especialista na execução penal e acaba não dando atenção. Eu tenho até um exemplo aqui, eu sou criminalista, mas não atuo com execução penal. Então, sempre que eu chego nessa fase, eu tenho alguns processos de execução penal, mas são muito poucos, mas sempre que eu chego nessa fase, eu já ou tento uma parceria com uma colega da área, ou eu já aviso para o cliente, falo, o ideal seria que você tivesse um advogado. Por quê? Chegou para mim recentemente agora, vocês devem saber disso mais que eu, 3 clientes com direito a um indulto, salvo engano, de um decreto que teve, e eu não sabia. E esses clientes estavam lá no meu celular, no meu sistema cadastrado, e eles me procuraram, eu vi aqui na televisão, muitos veem na televisão, ou alguém comenta que saiu um indulto aí, como que funciona? Então, muitas vezes o cliente ele tem direito a algum benefício e por ele não estar com o advogado lá, ele acaba perdendo, não tendo a oportunidade de pedir esse direito. Então, por isso que eu quero dizer com isso, é mostrar para vocês que a gente tem um público gigantesco para prospectar clientes aqui através do digital. A gente sabe que talvez a doutora Isabela deve falar muito isso aí, a melhor forma de prospecção de clientes no criminal na execução penal é o próprio cliente, né, lá dentro do presídio, o preso. Então essa é uma forma que talvez nessa área criminal, talvez é uma das melhores, que você vai fazer um trabalho para um preso, ele vai te indicar outro, que vai te indicar outro, muitas vezes vai lá no presídio e volta com 10 papelzinhos de nome na mão para consultar os processos. Acontece muito, e isso é muito bom. Só que a gente não precisa ficar limitado somente nisso, a gente pode utilizar outras ferramentas para a gente prospectar outros clientes.
Isso que a gente vai falar aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, muitos de nós advogados, quando a gente fala em prospecção de clientes no digital, quando a gente fala da área criminal, especificamente, execução penal, a gente tem uma objeção que o cliente muitas vezes também tem, que é o quê? A distância. Ah, mas como que eu vou contratar um advogado, por exemplo, eu estou em Goiânia, como que eu vou contratar um advogado do Rio de Janeiro para poder atuar no meu caso? E se esse advogado, e quando precisar visitar no presídio, como que o advogado vai fazer essa visita? E se precisar participar de uma audiência? E se precisar de fazer alguma coisa? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Para o caso da execução penal, tem uma diferença para os outros casos que não tem a questão do presídio, mais especificamente falando. Porque as outras coisas a gente faz tudo virtualmente. Quando vocês quiserem prospectar clientes pelo digital fora do seu estado, fora da cidade de vocês vão ter que focar mais em clientes que não estão presos. São clientes que estão ali em regime semiaberto. Eu não sei aí hoje como que está aqui em Goiás, em Goiânia mais especificamente falando, não existe um local para cumprimento semiaberto. O semiaberto ele é cumprido no domicílio do preso. Então ele tem ali o direito de sair às 6 da manhã, passa o dia na rua, com tornozeleira eletrônica e volta à noite para a casa dele. Ele não vai dormir em presídio. Aí eu não sei se tem. Aqui não tem. Aqui tinha até um tempo atrás uma unidade prisional, teve uma rebelião, eles destruíram tudo e nunca mais fizeram. Já tem anos. Então, vocês podem focar em presos que estão no regime semiaberto, porque ele tem esse acesso com o mundo externo, então ele não precisa tanto daquele suporte do advogado no presídio. Regime aberto, esses casos de indultos, cálculo de pena, enfim, tem uma série de público que vocês podem focar para prospectar, não só na região de vocês, mas também a nível nacional. Pode falar. Aqui no Rio, a gente não tem um semiaberto harmonizado, que é exatamente isso que você acabou de falar. A gente aqui não tem. A única forma que o preso ele tem para sair do estabelecimento prisional é com a carta de emprego, que ele sai para trabalhar e ele volta. Volta para dormir, né? Em alguns casos, eles colocam até tornozeleira e nem voltam. Ele fica com aquele período do semiaberto fora. Tem alguns casos que acontece isso. Salvo engano, teve uma aluna minha que conseguiu o semiaberto harmonizado. Salvo engano, o cliente dela estava com alguma doença e ela conseguiu por ele estar no semiaberto. Mas, em regra, nós não temos o harmonizado no Rio. Entendi. Aqui na verdade era assim também. Quando ia para o semiaberto tinha que ter a carta de emprego para sair e voltar. Só que aí eles fizeram uma rebelião lá no presídio semiaberto, que só tem um aqui em Goiânia, né? Tem outras cidades que tem. E aí quebrou o presídio inteiro, morreu um monte de presos. Isso foi antes da pandemia, acho que foi 2018, alguma coisa assim. Depois disso nunca mais voltou. Hoje semiaberto aqui não existe. O preso progrediu de regime, automaticamente ele pega o alvará, coloca a tornozeleira eletrônica e vai para casa. Aí ele pode sair durante o dia e à noite ele fica em casa. E final de semana em casa. Só que assim, o preso semiaberto, mesmo no caso de vocês aí que ele dorme no presídio, não é tão necessário a visita do advogado para ele no presídio. Porque ele vai ter o momento dele externo, lá fora, na rua. Então é um cliente que é possível prospectar no digital. Porque não há tanta necessidade. A não ser que seja um caso de alguma coisa que vai ficar ali retido por alguma falta, algo do tipo. Então, essa primeira objeção que a gente tem da distância, ela só vai existir, nesse caso do criminal realmente existe, quando for uma situação de regime fechado. Que aí realmente não tem jeito, porque tem que ter. Não tem como a gente fugir dessa assistência no presídio. Isso é uma das partes que para a execução penal é fundamental. A família precisa que o advogado, em algum momento, vá visitar o cliente. E acaba que você, estando com um cliente fora do estado, isso aí dificulta um pouco, né? Porque aí às vezes vai ter que pagar um advogado para fazer diligência, essas coisas não é tão legal. Mas fora isso, de qualquer outra situação, é possível prospectar cliente aqui no digital, é possível fechar contratos em qualquer lugar do Brasil. E aí a gente vai falar aqui das estratégias que a gente tem para prospectar tanto regionalizado quanto dentro do nacional mesmo, território nacional em qualquer local. Então vamos lá, o que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Qual que é as principais formas que a gente tem de prospecção aqui no digital? A gente tem o tráfego pago, que é uma ferramenta, não sei quem de vocês já utilizam. Se alguém utiliza, sabe que é algo assim essencial.
E no tráfego pago, a gente tem essa opção de fazer essa prospecção regional, aí especificamente para dentro do Rio de Janeiro, ou não sei se todos são do Rio, ou às vezes não, para a sua cidade, ou nacional. Você vai ter essa opção de distribuir o seu conteúdo para onde você quer distribuir. Só que o tráfego pago ele tem duas diferenças aqui. Que a gente tem um tráfego pago via Google, que é onde o cliente vai te procurar, e via o Meta Ads, o Facebook Ads. Eu vou bater mais nessa tecla agora do Meta Ads. Por quê? Porque tem algumas situações na execução penal que vocês podem explorar muito e que vai dar muito retorno. Muitas situações que o próprio cliente não sabe que ele tem direito. Eu quero usar até o exemplo que eu dei aqui da questão do indulto, que muitos clientes ficam sabendo através do Jornal Nacional, e aí ele vai procurar o advogado dele para saber se ele tem direito ou não. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, preparar a rede social de vocês de forma que esteja posicionada para a área de vocês da execução penal. Quem ainda não fez isso, vai lá no seu Instagram, prepara a sua bio, escreve lá que você é advogado, escreve o que você faz, qual área que você atua, para você já deixar pronto a sua rede social, para quando você receber o cliente que vai vir do tráfego pago e do tráfego orgânico, que a gente vai falar aqui, você já tem ali a estrutura necessária para o cliente identificar em você a autoridade para você resolver o problema dele. E aí você vai começar a produzir conteúdos voltados para a sua área da execução penal. Então aqui essa é a base de tudo. Tem estratégias aqui que eu vou falar para vocês que vocês vão utilizar que vai ajudar muito. Mas a base é essa, você produzir conteúdos para a rede social. E aí aquilo que todo mundo certamente já ouviu falar em algum momento aí na digital é não ficar falando de forma muito técnica, não ficar usando muito juridiquês, falar realmente a linguagem do cliente. E a gente sabe que o cliente do criminal ele tem um pouquinho de entendimento também, né, do direito dele. Ele sabe mais ou menos ali da situação. Então o que a gente tem que falar? Falar a língua dele. Falar o que ele tem direito, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E voltado para aquilo que realmente é a principal dor dele. Hoje o que eu percebo aqui em alguns casos que eu pego dessa área? Um cara que quer tirar a tornozeleira eletrônica, que ele não sabe se ele já pode ou não pode, que está incomodando ele. Uma pessoa que está cumprindo um regime que ela tem que estar de monitoramento e não pode sair final de semana e ela quer frequentar uma igreja, então ela não sabe se ela pode ou não pode. Uma pessoa que está com esse direito de pedir talvez um indulto, receber uma pena de multa, o que ela pode fazer com essa multa, se ela tem que pagar, não tem que pagar, se ela não pagar ela vai ser presa. Então tem muitas situações específicas que a gente pode trabalhar conteúdos para responder essas dores dessas pessoas. E que, via de regra, eles sempre vão precisar de um advogado para isso. Porque o preso, quando ele sai do regime fechado ali, ele vai para um regime mais brando, ele vai ter ali um receio de voltar a ser preso. Então ele vai tentar o máximo possível cumprir da melhor forma para ele evitar isso. Ele sempre vai precisar da instrução do advogado. Eu tive ontem, 2 dias atrás, um cliente me ligou, era 10 horas da noite, porque a tornozeleira dele começou a apitar roxo. E ele desesperou, falou, cara, não saí, estou em casa, não fiz nada e está apitando. Eu falei, às vezes acontece, falha no equipamento, liga lá, informa, ou amanhã você liga, faz um videozinho aí mostrando que você está em casa, que está tudo certo, para você se resguardar, pode ser uma falha do equipamento. Então, o cliente da execução penal ele sempre vai ter esse desespero e vai precisar do advogado. E quando você está bem posicionado para a área da execução penal, quando eu vejo a doutora Isabela lá e eu vejo, cara, ela é especialista no execução penal, eu como um cliente que estou preocupado com a minha liberdade, com o cumprimento da minha pena, eu vou optar por contratar ela e não um advogado que me acompanhou, porque eu quero alguém que realmente vai me dar essa atenção. E por experiência própria, não sei se vocês, a maioria, advogam aqui na ação penal também. O advogado da ação penal ele não consegue dar atenção para o cliente da execução penal. Não tem como. Porque é muito diferente. E é outra situação. Então, o que a gente pensa? Cara, acabou o processo, é um cliente a menos aqui. Já eu não tenho mais envolvimento com essa pessoa. Por mais que eu fique no processo dele, eu não vou estar mais dando atenção para ele. E ele vai estar falando, cara, seu problema está resolvido. Fica aí. Quando sair alguma coisa, eu te falo. E a gente tem essa, vamos assim dizer, esse tabu, essa crença de achar que execução penal você não tem o que fazer. Você vai deixar correr e o processo vai andar sozinho, mas não é assim.
e vocês sabem quanto tanto de erro de cálculo que existe. A doutora Isabela posta direto aí erro de cálculo, uma série de situações que tem e que os clientes não sabem. Então você vai produzir conteúdo para isso. Um exemplo de conteúdo. Saiu recentemente agora um indulto para presos que estão cumprindo pena por X, Y e Z crimes. Se você está nessa situação, já verificou se você tem direito, é um conteúdo que você vai atrair muita gente. Seu cálculo de pena pode estar errado, às vezes você está cumprindo mais tempo do que deveria, vai atrair muita gente. Sabia que você tem direito a tirar a tornozeleira em algumas situações? Vai atrair muita gente. Então são conteúdos que você vai bater nas dores desse cliente. Vocês já conhecem as dores deles, porque vocês convivem com eles todos os dias. Então vocês sabem o que mais incomoda aquela pessoa. Vocês sabem que a tornozeleira incomoda muito o cara. O cara está com medo de voltar a ser preso porque ele teve uma falta. Está nessa situação. Então vocês já sabem os assuntos para produzirem conteúdos. E aí, feito isso, vocês já estão posicionados na rede social, já sabem o que produzir, estão produzindo conteúdo, a gente começa a utilizar algumas estratégias importantes para prospectar cliente. E a primeira que eu vou falar aqui, que eu denomino ela de estratégia isca, é uma estratégia que dá muito resultado e a gente tem uma oportunidade de criar algo muito bom aqui na execução penal. O que é a estratégia isca? Você vai pegar ali sua rede social e você vai criar alguma coisa, um conteúdo, um e-book, uma cartilha, alguma coisa que você vai entregar gratuita para o seu público, para o seu cliente. O que seria uma boa? Eu não sei, depois a doutora Isabela pode falar melhor sobre isso, se tem como desenvolver tipo uma calculadorazinha de pena, onde o próprio pessoa consiga entrar lá e fazer, já colocar as informações e sair o cálculo dela de uma forma mais simplificada. Que eu sei que tem uma calculadora do CNJ, mas eu acho ela muito complexa. Talvez o cliente, a pessoa leiga, não vai conseguir ter esse entendimento. Mas, de repente, dá para desenvolver alguma calculadora ou uma cartilha, alguma coisa que vocês consigam desenvolver que o próprio cliente ele possa ter um acesso e ele possa ter uma informação ali rápida. Então, vocês criam ou um conteúdo, ou uma cartilha, ou um e-book, cria alguma coisa que você vai produzir um conteúdo para atrair um cliente e você vai entregar isso gratuitamente para ele. Então você vai produzir um conteúdo assim, você quer saber quanto tempo você ainda vai precisar cumprir a sua pena? Eu disponibilizei aqui uma cartilha onde eu vou te explicar como você consegue fazer o cálculo e entender se o seu cálculo está certo ou errado. Alguma coisa desse tipo assim, estou só dando um exemplo. E aí, o que você vai fazer lá? Você vai colocar o conteúdo lá, o link disso que você vai entregar, um vídeo, uma cartilha, um e-book, só que você vai colocar através de um formulário, lá no Responde App, no Google Forms, no Typeform. Você vai pegar um formulário, vai colocar nesse formulário para a pessoa colocar o nome dela, o telefone, o e-mail e, se possível, escrever um pouco do caso dela, um resuminho básico do problema dela. E, por fim, você vai disponibilizar o link ali do seu conteúdo, daquilo que você está dando de graça para ela. A pessoa vai entrar ali através do seu conteúdo, vai preencher o formulário, vai te dar todas as informações dela já e ela vai ter acesso àquilo que ela precisa. Então, tecnicamente, você conseguiu ali já coletar dados de um possível cliente qualificado. Porque se ele entrou para baixar uma cartilha sobre semiaberto, é porque ele está no semiaberto ou tem algum parente dele, é porque ele tem algum tipo de interesse nesse caso. Porque se uma pessoa que não tem nada a ver com isso vê um conteúdo desse, ela não vai clicar. E quando essa pessoa baixar esse seu arquivo, esse seu vídeo, alguma coisa, você vai ter os dados dela e aí você pode entrar em contato com ela, porque ela passa a ser o seu cliente. Eu vi essa estratégia que tinha um colega que usava, e eu até na época fiquei com dúvida, falei, mas será que isso é permitido pela OAB? E eu pesquisei e vi que pode, a OAB permite fazer isso, você entregar algum conteúdo gratuito, desde que não seja com intuito de mercantilização lá, você vai vender no conteúdo, você vai entregar o conteúdo informativo e você vai pegar os dados. Quando a pessoa baixa o seu conteúdo, automaticamente ela é cliente sua já, de um conteúdo gratuito. E aí você tem essa permissão de entrar em contato com ela. Então o que você vai fazer? Eu coloquei aqui um e-book, uma cartilhazinha de 2 páginas no PDF, explicando como que o fulano vai fazer o cálculo de pena dele. Está aqui a cartilha, o João entrou lá e baixou lá essa cartilha minha. E aí eu vim aqui no meu formulário e vi aqui, João tal, o telefone dele é X, o e-mail dele é Y, e ele baixou a cartilha, explicou o caso dele. O que eu vou fazer? Vou pegar meu celular e vou mandar um WhatsApp para ele. Falar, seu João, tudo bem? Eu vi aqui que você baixou a cartilha sobre cálculo de pena
E eu queria saber, te ajudou? Você conseguiu entender? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E outra coisa, me conta seu caso, talvez você tenha algum direito aí que eu possa te ajudar a resolver. E aí você já está aí com o cliente, atendendo esse cliente com a possibilidade de fechar um contrato com ele. Então é uma estratégia que dá muito certo. Eu utilizo ela aqui todos os dias. Eu criei um formulário para uma área específica aqui, já deve ter umas 2 semanas. Hoje eu entrei ali, tem 276 respostas de um e-book que eu distribuí, gratuito, para uma área da saúde. Então, 276 clientes que eu tenho ali para poder trabalhar, para conversar. Dali vão sair vários contratos, entendeu? Então, assim, é uma estratégia de você prospectar as pessoas e gratuita, você não vai precisar pagar. É claro que você pode fazer um tráfego pago para esse conteúdo que você vai direcionar, mas tecnicamente não precisa. No orgânico você pode já trabalhar nisso aí e ter esses contatos. Então essa é uma estratégia que dá muito certo, que funciona muito bem. É a estratégia isca que eu costumo falar. Uma outra estratégia dentro dessa aqui que você pode utilizar também. Quando você faz isso, você automaticamente vai pegar os dados da pessoa. E esse formulário que você vai colocar lá, esse aplicativo de formulário, ele vai gerar para você uma lista específica, com os dados do cliente, o nome, o telefone, o e-mail. Quando você vai fazer o tráfego pago, você tem a opção, apesar de que para o criminal a gente já tem aí uma ferramenta muito boa no tráfego pago, que é a localização, né? Então a gente consegue direcionar nosso conteúdo para os presídios, casa do albergado, semiaberto, para esses locais que a gente já consegue alcançar o público. Mas aí, isso, a doutora Isabela colocou, o próprio Google faz e é gratuito. Eu utilizo o Responde App, eu utilizo uma versão paga porque eu faço muitos, mas tem a versão gratuita. Mas o Google faz, é muito simples. Você vai entrar lá e criar o formulário. E aí esse formulário, ele vai te dar a lista com os clientes. Então, automaticamente você consegue fazer uma divisão. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas é algo assim que você consegue organizar ali o seu escritório, o seu comercial de uma forma bem específica. Você pode criar o seguinte, ó, eu criei aqui, porque quando você cria o produto, você vai criar ali uma vez só, você vai utilizar ele para todo mundo. Então, ó, eu criei um produto aqui, uma cartilhazinha, um e-book muito simples, para falar sobre indulto. Então, eu vou colocar um conteúdo sobre indulto e eu tenho ali no formulário, o formulário de indulto. Então, eu sei que aquela lista ali, aquela relação de clientes, todo mundo tem interesse no indulto. Ó, eu criei um outro aqui de semiaberto, criei um outro aqui de tornozeleira, de pedido de progressão de regime. Então você pode especificar, que fica melhor ainda, mais organizado. E aí você vai entrar no formulário e vai pegar essa lista. Você pega essa lista e utiliza ela para fazer um tráfego pago para essas pessoas através da lista. Quando você vai colocar lá, você vai colocar assim, eu quero fazer um tráfego pago para a lista. E aí o que você vai fazer? Você pode colocar pouca coisa lá, pode colocar lá R$50 no tráfego, R$100, não precisa colocar muito. Você vai fazer isso aí para você começar a mostrar o seu trabalho para essas pessoas. Então, por exemplo, eu tive 100 pessoas que entrou lá no meu formulário e preencheu os dados. Eu vou trabalhar essas 100 pessoas, só que eu vou fazer um conteúdo um pouco mais completo, um vídeo um pouco mais completo, especificamente sobre aquele assunto, e eu vou fazer um tráfego pago para essas pessoas. Aí você vai lá no gerenciador de anúncios lá do Facebook, faz o tráfego pago e direciona para a lista. Quem vai receber seu conteúdo? Só quem está naquela lista. Então, o que acontece? O João, ele está precisando de pedir um indulto, ele não sabe se ele tem direito ou não. Aí ele viu o meu conteúdo lá, entrou lá e baixou minha cartilha. E aí ele já sabe, porque ele já tem ali acesso a essa cartilha. Beleza. E aí o que acontece? Amanhã, o João hoje à noite aqui agora, ele está vendo minha cartilha. Ótimo. Amanhã de manhã vai aparecer um vídeo meu lá no celular do João, falando, ó, eu sei que você está com problema aí de indulto, e eu sei que você está com algumas dúvidas, então eu vou te explicar aqui de uma forma mais detalhada como que funciona tudo isso. Aí o João vai falar, cara, que loucura isso aqui, porque ontem eu vi o vídeo desse cara aqui, eu entrei no Instagram dele, eu baixei um negócio dele aqui para eu ver, e agora ele já está falando comigo no vídeo aqui. E aí amanhã à tarde, quando eu mandar um WhatsApp para o João, ele já vai saber quem que eu sou, o que que eu faço, ele já vai estar familiarizado comigo. Então, assim, eu vou criar uma conexão com o João para poder fazer isso. Deixa eu ver aqui, tem algum caso prático para mostrar como eles podem usar no raio?
Você fala o raio de localização? Tem, deixa eu abrir aqui, que eu compartilho aqui e eu consigo mostrar. A localização é uma outra opção muito boa também. Deixa eu abrir aqui rapidinho, meu gerenciador de anúncios. São, assim, estratégias que a gente pode utilizar para poder prospectar clientes, que é muito boa, são muito boas. José, eu só pedi para você mostrar, porque para muitos isso é muito novo. Por exemplo, né? Não... Eu, no início, na verdade, eu ainda sou uma anta, assim, para a internet. Não parece, mas eu sou. Então, eu não sabia como que eu poderia... Eu não sabia que tinha que ter o Facebook para poder usar o Meta. Eu não sabia como fazia aquela seleção. Só para eles verem como que é. Sim, sim. Não, isso é importante. Para eles poderem ver e praticar isso, né? Isso. É assim, hoje a gente... E isso é normal, o advogado ele não tem muita familiaridade com o digital, assim, vamos assim dizer, né? Por isso que o ideal é a gente terceirizar. Mas para quem está começando, não precisa terceirizar. A gente consegue a gente mesmo fazer nossas campanhas de tráfego pago. E é muito tranquilo de fazer. E dá resultado já de início. Deixa eu colocar aqui, que eu já mostro aqui agora como que funciona. É bem simples. E é importante fazer isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu abrir uma campanha aqui rapidão. Para ver se eu consigo editá-la aqui. E aí, essa questão do raio-x, por exemplo, é uma... Aqui, ó. É uma estratégia excelente. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver onde que é aqui o compartilhar. Aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Será que tem que autorizar aí o meu compartilhamento? Eu acho que não. Que eu apertei aqui, deixa eu ver se está carregando. Eu apertei aqui compartilhar a tela, janela ou guia. Ué, não está indo aqui, deixa eu ver. Então aqui tela, janela ou guia. Eu coloquei aqui compartilhar, mas não está indo. Não sei se eu sou bloqueado, vê aí se tem que autorizar alguma coisa. Normalmente no Zoom tem que autorizar. Eu não sei aqui no Meet. Vê na aba de compartilhar aí, vê, tem, no Zoom é assim, você clica lá e fala, todos os participantes podem compartilhar, alguma coisa assim. Não, no meu coloca para mim. Não dá a opção de autorizar outras pessoas a compartilhar, não? Vê aí, porque aqui no meu, eu tô clicando aqui em compartilhar, mas não tá indo, tá dando... Não apareceu nada para mim, tenta de novo. Deixa eu ver aqui. Mantenha-se informado. Habilitar, deixa eu ver aqui. Não, acho que tem nada a ver isso aqui não. Eu não sei se... O que pode ser, porque aqui eu tô clicando para compartilhar, não tá indo, né? Deixa eu ver aqui. Não. Oi. Eu não sei se é porque eu não tenho a permissão aqui, ou se é só uma anfitriã, mas no meu não tá indo. Não vai. Não apareceu nada aqui. Enfim. Se eu não conseguir, eu faço um vídeo depois, te mando, a doutora manda no grupo aí. Tá. É porque é o seguinte, o Facebook, ele como que funciona? Esse aqui que eu falei das estratégias da lista, a gente pode usar no orgânico, no Instagram e fazer o contato direto. Só que quando a gente vai trabalhar com a lista, a gente pode trabalhar direto no gerenciador de anúncios. Para a gente fazer o tráfego pago no Facebook, que é o Meta Ads, o Meta Ads ele é Instagram e Facebook, ele vai para as duas plataformas. A gente tem que ter a conta no Facebook, criar lá a continha do Instagram, vincular as duas contas e a gente, através do gerenciador de anúncios, a gente faz o tráfego pago. Entendeu? A doutora Jéssica levantou a mão, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Se quiser, pode falar. Ou se ela levantou sem querer. Sim, doutor. Não, eu queria fazer boa noite. Ah, sim, boa noite. Então, a minha dúvida é porque
eu não entendo nada dessa parte de tráfego pago, digital, assim, eu não entendo nada. Aham. Eu só tenho Instagram, eu não tenho Facebook.